paz e a graça do Senhor Jesus, amados. Chegou a hora de mais um devocional com o pastor Antônio Carlos. Shalom, a graça e a paz da parte de Deus, Pai nosso e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos fazendo a exposição do livro de Salmos e começamos aqui essa segunda-feira, mais uma semana abençoada. Eu creio que Deus vai nos guardar, nos livrar, dar o seu apoio, vai estar nos guardando de todo mal, de toda ação maligna, em nome de Jesus. Bem, queridos, estamos aqui no Salmo 51. Esse salmo é o salmo logo após a exortação que Deus deu usando o profeta Natã ao rei Davi. E aí o rei Davi, depois de ter pecado, escondido quase um ano seu pecado, Deus veio para ele e jogou tudo que ele merecia ouvir. E ele, com resposta correta, não foi culpar alguém. Não, Davi foi e fez 3 pedidos a Deus, confessou, sabia que era pecador e fez 3 pedidos. Primeiro, confessando, ele disse: bem, eu sou sujo, lava-me. Depois ele viu que tinha perdido tudo porque tinha errado, porque ele tinha pecado contra Deus. Ele aí pediu para que Deus usasse ele, ou restituísse a ele tudo que ele teria perdido devido àquela falta. E agora, no final, ele pede para que Deus use ele. E nessa parte, usa-me, eu vou falar um pouco sobre Deus usando a parte ruim dele, transformando em bênção, né? Deus pega aquela parte ruim e transforma em bênção. E depois ele se preocupa com o testemunho, né, dele para levar para os seus compatriotas, para o povo ali que ele estava. Trazendo assim uma ideia, aplicando para a gente, se preocupar com os nossos familiares, né? Se porventura algum dos nossos erros tenha, de certa forma, servido de tropeço ou de incentivo para alguém cair, nós temos que nos preocupar também que quando Deus nos restaurar, para a gente sermos usados, né, para abençoar essas vidas, usados para a glória de Deus. Amém? Então, antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, se inscreva nesse canal, querido. Se inscreva nesse canal, né? Também curta e compartilhe esse vídeo. E também marca ali o sininho, porque toda vez que estivermos mandando o nosso devocional, você vai ser o primeiro a receber logo de manhã cedo. Deus abençoe aí vocês, em nome de Jesus. Então vamos lá. Livro de Salmos 51, versículo 13 ao 19 diz assim: então, ensinarei os transgressores o teu caminho, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque ti não complazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça dos teus holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Livro de Salmos 51, versículo 13 e 19 foi o que eu acabei de ler. Como disse para vocês, a primeira situação que eu tenho que falar aqui com vocês é que Davi era um servo de Deus. E ele desejava recuperar o seu ministério e liderar seu povo. É isso que nós vamos ver. A recuperação do ministério de Davi e a liderança do povo. Irmãos, Davi desejava, especialmente, preparar todos os detalhes para a construção do templo. Eu acho interessante isso, irmãos. Que
É Salomão, o filho nascido de Betseba, que algum tempo depois vai ser escolhido como o sucessor de Davi, como o rei que dirigiria e construiria o templo que Davi tanto desejava construir, que Deus disse: você não, sua mão tem sangue. E aí botou, logo quem? Botou Salomão. Salomão vai ser também aquela pessoa que vai trazer a linhagem de Davi. Mas ele não é filho da mulher que Davi caiu? Acho isso interessante, não? Deus tem essas coisas em nossas vidas. Às vezes aquelas partes mais fracas, mais fragilizadas, de mais obstáculos, de mais dificuldade, é a área que Deus faz com que seja mais usado em nossas vidas, para mostrar que a glória, o poder pertence a Ele e não a nós mesmos. Então aquela área de Davi, que seria a vergonha de Davi, se tornou o lugar aonde Deus vai derramar a bênção. Irmãos, é no deserto que Deus traz um manancial de bênção. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, quem sabe, não é o momento de Deus começar algo poderoso naquela área da sua vida que tanto tem sido um empecilho para o seu crescimento espiritual. Abra o seu coração nessa manhã e comece essa semana pensando nisso, crendo nisso. Amém? Outra situação aqui, irmão, é que Davi desejava testemunhar aos perdidos e conduzi-los de volta ao Senhor. Desejava cantar louvor a Deus. Ele queria louvar para que todo mundo visse: ó, eu sempre me viu caindo, né? Mas esse Deus, ele me restaurou, ele me levantou, venha entoar louvores comigo. Uma das situações que eu notei aí, essa questão de Davi, dos sacrifícios de Davi. Irmãos, Davi era um homem rico. Rico mesmo, suficiente para oferecer inúmeros sacrifícios ao Senhor. Mas ele sabia que isso não agradaria a Deus. Deus não estava interessado em sangue de animais. E nem poderia... Ele sabia, né, que o sangue dos animais não ia lavar os seus pecados. Com isso, eu não quero dizer que Davi estava negando a importância da validade do sistema sacrificial do seu povo. Antes, ele está reafirmando a importância de um coração arrependido, de um espírito submisso ao Senhor. Meus irmãos, Deus não aceitava animais imperfeitos ou feridos como sacrifício. Mas tem uma coisa que Deus não rejeita. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. O que é isso? É aquela pessoa, irmão, que está arrependida e tem um espírito submisso ao Senhor. Não é simplesmente derramar lágrimas, não é simplesmente chorar, mas ter o arrependimento e um espírito submisso ao Senhor. Aquela pessoa disposta, alegre em obedecer ao Senhor. Último ponto aqui. Meus irmãos, alguns estudiosos acreditam que os versículos 18 e 19 foram acrescentados posteriormente a fim de adaptar esse salmo, de caráter extremamente pessoal, à adoração congregacional. Mas isso não impede que o próprio Davi tenha escrito essas palavras. Alguns se estão assim interpretando, achando que foi algum profeta, alguém que colocou aí essa parte. Eu não vejo por esse viés. Eu penso, irmãos, que como rei, certamente Davi se preocupava com o bem de Jerusalém e do seu reino, do reino de Jerusalém. Sabia que seus pecados haviam enfraquecido a situação da construção dos reparos do muro. Por de outro modo, Salomão não poderia ter feito, ter completado essas obras logo no começo do seu reinado. Logo no começo ele ali fez e depois construiu o templo. Meus irmãos,
O rei Davi ele destruiu muitas coisas boas com o seu pecado, mas também foi um autor de grandes realizações ao longo da sua vida e foi um servo fiel ao Senhor. Certamente eu e você temos muitos erros, muitas pessoas nos criticam, pisamos na bola mesmo, caímos, mas Deus nos deu uma sinalização aqui. Ele busca pessoas arrependidas e um espírito submisso, que em outras palavras é um coração quebrantado. Deus está buscando isso e Ele não despreza. Se você se arrepender dos seus pecados e querer o governo de Deus sobre você, certamente você vai se enquadrar naqueles que serão chamados vinde bendito do meu Pai. Basta nesse dia você crer, se arrepender, crer em Jesus Cristo e mudar a sua vida. Vamos orar? Pai Santo, essa pessoa que está aqui nos vendo e ouvindo por esse vídeo, pessoas outras que tropeçaram, que caíram, que erraram, mas que agora ouviram a sua voz e estão arrependidos desses erros e estão desejosos, Senhor, de ser usados por Ti. Então, Deus, como o Senhor fez com o pedido de Davi, lava essa pessoa, restitui tudo o que o Senhor tem para a vida dele. E Deus, Pai, e usa essa vida para a Tua glória. Tudo que se serviu de escândalo ou de embaraço, seja algo para glorificar e exaltar o Teu nome. Essa é a nossa humilde oração nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha uma excelente semana, uma segunda-feira abençoada. E voltaremos amanhã, na terça-feira, trazendo para vocês o Salmo 52. Shalom.